Então vamos lá, bom dia primeiro, a gente vai pegar essa parte todinha de legislação agora. Aí eu vou fazer mais rapidinho pra gente poder pegar, não ficar um vídeo muito longo. Então a gente vai fazer pergunta e resposta. Qualquer dúvida que surgir pode perguntar, aproveita agora que a gente vai fazer vai recordar um pouquinho a matéria. Aí eu vou ver as siglinhas importantes também, que é essa parte aqui pega bastante, tá? Então vamos lá. Nas siglas importantes, a primeira sigla importante que aparece no livro de vocês é o CTB. O que é o CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Isso daí é um conjunto de leis de trânsito e ele rege todo o nosso SNT. O que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos de trânsito. Se cair na provinha do Detran, qual é o órgão máximo normativo? CONTRAN. E qual é o órgão que cria câmaras temáticas? CONTRAN também. A Câmara Temática vai ser uma mudança na lei, uma reunião que vai poder fazer uma mudança na lei de trânsito aí. Qual que é o órgão normativo que atua só no Distrito Federal? CONTRANDIF. Qual é o órgão máximo do Executivo? DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Qual é o órgão que emite as habilitações? DETRAN. Qual é o órgão fiscalizador rodoviário federal? DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Qual é o órgão que autoriza o tráfego de veículos de tração animal? Prefeitura ou município. Qual é o órgão que fiscaliza e patrulha as rodovias federais e estaduais? PRF. Qual é o único órgão recursal? JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30 dias. Quantos dias eu tenho para recorrer uma multa? 30. E quantos dias eu tenho para ser notificada? 180. Caso a gente não seja notificada em 180 dias, a infração vai perder o valor e vai ser arquivada, engavetada. Quais são os 4 requisitos para poder se habilitar? Possuir RG e CPF, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável na forma da lei? O que é isso? É a pessoa responder pelos atos. Exige escolaridade? Não. Quanto tempo que fica ativado no sistema esse processo de vocês? 12 meses. 12 meses, 1 ano. Então vocês têm 12 meses para tirar a habilitação. E aonde que fica registrado todos os dados de um candidato? No RENASH. No RENASH. O que significa RENASH? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Muito bem. Quantos números de RENASH eu tenho? 1. É o número da habilitação. O RENASH é do condutor e o RENAVAN é do veículo. O que é BINCO? Base Índice Nacional de Condutores. Pela BINCO a gente consegue ver quais cursos vocês vão ter, né? Vocês têm. E também a gente consegue ver o índice das autoescolas. Qual autoescola mais aprova? A gente consegue ir consultando pela BINCO. Qual é a carga horária do nosso cursinho teórico? 45 horas aula. 45. Quantas aulas são de legislação? 18. Legislação é 18. Então toma cuidado, porque lá pergunta sobre o curso de legislação. E na primeira alternativa vai estar 45. Não é. Certo? Legislação são 18 horas. Ela faz parte do curso teórico. O curso todo, aí dá 45. Então toma cuidado como pergunta na prova. Sistema biométrico. Toda vez que a gente abre a aula, fecha a aula, essas imagens vão para qual banco de dados? Para qual banco? Da Polícia Federal e para o DETRAN. Então todas essas imagens que vocês abrem a aula, né, quem está aqui presencial e quem está lá na remota, vai pegar facial, vai para o banco de dados da Polícia Federal e DETRAN. Nós aqui que ministramos aula, tanto da parte teórica como da parte prática, o que nós somos? Instrutores credenciados pelo DETRAN. Quem que vai aplicar exame para vocês? Os examinadores. Os examinadores aqui de Minas são de qual órgão? Da Polícia Civil. Para poder fazer o curso, depois do curso teórico, vocês vão para a prova teórica, que vai ter 1 hora de prova, que vai ser a próxima dia 5, né? Então, na prova teórica, vocês vão ter 1 hora para responder quantas questões? 30. Tem que acertar quantas? 70% ou 21 pontos. Mas a prova vai no início? Tipo, Pode ser. Responde Pode ser. o 21 ou
Não, aí tem que ser na mesma questão. Não tem como ter as duas respostas numa questão só. Porque senão aí vai ser duas respostas, não tem. Todas as questões têm apenas uma resposta, certo? Para poder fazer o curso prático, como que chama o documento que autoriza aula prática e exame? LADV. LADV. O que significa LADV? Licença de aprendizagem e direção curricular. Muito bem. Esse documento, essa carteirinha, autoriza fazer aula prática, mas tem que ter alguns requisitos. Primeiro, eu tenho que estar com quem? Com instrutor. Instrutor. Aonde? Um veículo do CFC. Veículo de aprendizagem, que é o veículo do CFC. E junto com o RG. Então, o que é o CFC? A nossa autoescola aqui é o CFC. Centro de Formação de Condutores. Muito bem. Então, o CFCA é o curso teórico, o CFCB é o curso prático. Mas se caso então eu for pega dirigindo sozinha, treinando em veículo próprio, desacompanhado do instrutor, e me apresentar para uma autoridade de trânsito, o que vai acontecer com a minha LADV? Será suspensa. Por quanto tempo? 6 meses. 6 meses. LADV pode ser cassada? Não. Não, só suspensa por 6 meses. Mas deve ser a 12 meses, não é? Não? Essa suspensão aqui é da LADV. Ah, tá. É diferente de suspensão da CNH, certo? Então, esse daqui é o documento que a gente faz aula, autoriza a fazer aula. Então, ela vai ser suspensa por 6 meses. Então, vocês vão ficar 6 meses sem poder fazer aula prática e exame. E o nosso processo tem quanto tempo de duração? 1 ano. E esse 1 ano começa a contar a partir da primeira taxa que vocês pagaram aqui. Então, pode ser que atrapalhe o processo de vocês, certo? Quem passou nas 3 que vai fazer a aula prática, tem uma carga horária também para cumprir. Qual é a carga horária do curso prático? 20 horas. 20. Quantas no período noturno? Não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório, então nenhuma. Se perguntar na hora da provinha do Detran, caso algum candidato reprove ou na parte prática ou na parte teórica, quando que ele vai poder marcar um novo exame? Imediatamente. Que tipo de aula deixou de ser obrigatória? A noturna. Tem alguns simuladores que estão aparecendo no simulador, isso daí foi antes. Então hoje a aula noturna deixou de ser obrigatória, tá? O que significa PPD? Permissão para dirigir. Permissão para dirigir. Qual é a validade dela? 1 ano. 1 ano. Nesse 1 ano, que tipo de infração que eu não posso cometer? Grave, gravíssima Ou e 2 médias. 2 médias. Então, caso a gente cometa qualquer infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias no período de 1 ano, a PPD vai ser o quê? suspenso. Caçada. Cassada. A PPD não pode ser suspensa, ela só pode ser cassada. Cassou a minha PPD, elimina tudo. Mas quando que eu vou poder fazer um novo processo? Imediatamente. E se caçar a CNH, quando que eu posso fazer um novo processo? Daqui 2 anos. Renovação da habilitação. Qual é o documento de habilitação que eu renovo? A CNH. O que significa CNH? Carteira Nacional de Habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Ela sim eu renovo. A PPD eu substituo, eu vou solicitar a definitiva, que é a CNH. Então, as pessoas que têm de 18 até 50 anos vão renovar de quanto tempo? 10. De 10 em 10. De 50 a 69. Sim. E acima de 69? 3. 3 em 3, ou conforme a prescrição médica ou psicológica. Eu posso conduzir o veículo com habilitação vencida? Não. Pode. Posso. Mas por 30 dias. Por 30 dias. Depois de 30 dias, é que tipo de infração? Gravíssima. Qual medida administrativa? Certo. O recolhimento da habilitação. Então, vai ser uma infração de natureza gravíssima e tem como medida administrativa o recolhimento da habilitação. O exame toxicológico, ele é obrigatório para quais categorias? CDI. CDI. E ele é feito, ele é renovado de quanto em quanto tempo? 2 anos e meio, 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2 anos e meio, ou 30 meses, 30 meses. O toxicológico vencido é infração de que natureza? Gravíssimo. É gravíssima vezes? 5. Gravíssima vezes 5. Ainda vai ficar suspenso por 90 dias. Quais são as categorias iniciais? A e B. A e B. Ou eu posso tirar as duas ao mesmo tempo? A, B simultâneo? Sim. Pode. Quando eu resolvo fazer o processo simultâneo, quantas aulas práticas eu faço por categoria? 15. 20, 20. 20 na categoria A, 20 na categoria B. E o documento só vai vir para mim quando? Quando eu for habilitado nas 2. Quando eu for aprovado na parte prática nas 2 categorias. Se perguntar na hora da prova do Detran, o que significa a sigla ACC? Autorização para conduzir ciclomotor.
Autorização para conduzir ciclomotores. Que tipo de veículo é um ciclomotor? O veículo até 50 cilindradas ou 4 kW. Isso, e ele vai fazer 50 km por hora, mas são veículos similares à motocicleta, então são veículos de 2 ou 3 rodas. Se perguntar também na provinha do Detran, aonde um ciclomotor não pode trafegar? Aonde? Rodovia? Se perguntar aonde são as vias de trânsito rápido, perguntou quais lugares, vias de trânsito rápido e rodovias. Qual é a única categoria que o exame não é feito em via pública? A. Aonde que acontece a aula e o exame da categoria A? Uma autopista. No dia do exame na categoria A, o veículo deve apresentar quantas cilindradas no mínimo? 120 cilindradas. Isso. No mínimo 120 cilindradas. Categoria B de bola. São para os veículos de quantas rodas? 4 rodas. 4 rodas. Qual é o peso? 3.500 quilos. Transporta quantos passageiros? 8. Isso dá quantos lugares? 9. Na categoria B existe uma exceção, que é o veículo motor casa, o motorhome. O motorhome ele tem 6.000 quilos ou 6 toneladas e eu posso conduzi-lo com a categoria B. Única exceção da regra. Depois dele, todos os outros veículos, além dele, né? Todos os outros veículos vai até 3.500 quilos. Categoria C é para transporte do quê? De carga. Excede os 3.500 quilos, mas no dia do exame, esse veículo tem que ter quantos mil quilos ou quantas toneladas? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Categoria D de dados, são para transporte do quê? Passageiros. Quantos lugares no dia do exame? 20 lugares, fora o condutor. Categoria E de escola, são para os veículos articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000 quilos ou 6 toneladas, tem que ter 4 eixos. Então, na categoria E de escola, o veículo tem que ser com articulado. Peso do articulado? 6 toneladas e 4 eixos. Quem tem a categoria E de escola pode conduzir todos os veículos abaixo? Muito bem, então menos A. Menos quais? A e a CC. Quais categorias exigem 21 anos? D e E. Quais categorias fazem o toxicológico? C, A, B. Toxicológico. C, D e E. Qual categoria, quando eu vou fazer a mudança, eu não posso cometer infração de natureza grave, gravíssima ou duas médias? Não. C. Categoria D e E, que tipo de infração que eu não posso cometer para poder fazer a mudança? Quantas? Mais de uma. O que é mais de uma? De 2 para cima? Então, uma gravíssima pode. Então, na D e E, tem que ter mais de uma gravíssima, para não poder fazer a mudança. Adição de categoria, quantas aulas práticas? 15. Mudança de categoria? Quantas aulas práticas? 20. De A para B ou B para A, quanto tempo eu tenho que esperar? Não precisa, porque o tempo é livre. De B para C, quanto tempo que eu espero? 1 ano. De C para D? 1 ano. 1 ano. De B de bola para D de dado? 2 anos. 2. De D para E, de escola? 1 ano. E de C de casa para E de escola? 1 ano. 1 ano. A única que é 2 anos é de B para D. Então, de novo, de A para B ou de B para A, o tempo é? Não. Imediato. Livre. Imediato. De A para B ou de B para A. Depois você vai ouvir esse vídeo de novo. É bom que aí você vai ouvir ele inteirinho de novo. Esse vídeo eu li inteirinho, assim. Não leu? Tem que ler, ué. Você não leu, não? Príncipe Não, tipo, eu faço mais simulado. Tá vendo? Então, vamos lá, então. De A para B ou de B para A, o tempo é livre. De B para C, 1 ano. 1 ano. De C para D, 1 ano. 1 ano. De D para E, 1 ano. 1 ano. De B de bola para D de dado, 2 anos. 2 anos. De C de casa para E de escola, 1 ano. 1 ano. Então, tem uma perguntinha na prova que fala: qual é o requisito mínimo para ir para a categoria E de escola? Ser habilitado
Isso, um ano de C. É pergunta de prova. Como se classificam os veículos? Tração, espécie. Muito bem. Se eu falar propulsão humana, eu tô falando do quê? Tração. Da tração. Se eu falar carga e misto? Espécie. Se eu falar oficial? Categoria. Categoria. O que é um veículo misto? Transporta carga e passageiro. Carga e passageiro no mesmo compartimento. Qual é a diferença de caminhonete com caminhoneta? Caminhoneta transporta carga e passageiro. Muito bem, então a caminhoneta é mista e a caminhonete é de carga. Se a gente comprar uma Hilux, está comprando uma caminhoneta. E se comprar uma Toyota? Uma caminhonete. O veículo aqui da nossa autoescola é um veículo, quanto à categoria, um veículo do quê? Aprendizagem. Por ser um veículo de aprendizagem, qual é a cor da placa? Branco e vermelho. Vermelho e branco é aluguel. Então é branca com os caracteres vermelhos. O nosso carro aqui tem outras características diferentes. Ele tem uma faixa em toda a sua extensão. Qual o tamanho da faixa? 20. No mínimo 20. Escrito o quê? Autoescola. E ele também tem duplo comando de freio e embreagem. Então vai ser os pedais duplos de freio e embreagem. Então onde fica o instrutor, vai ter um pedalzinho de freio e embreagem. Quantas pessoas podem assistir minha aula prática? Uma. A convite do instrutor de vocês, um aluno. Na identificação do veículo, o veículo pode ser identificado de duas formas, interno e externo. Interno eu acho a numeração aonde? Chassi. No chassi e nos vidros. E externo pelas placas. Que tipo de veículos a placa só na traseira? Motocicletas e similares. Quais são os documentos de porte obrigatório? CNH e PPD. CNH e CNLB. Habilitação e CNLB. Isso. Podendo ser PPD, ACC ou CNH. Muito bem. Então, ou vai falar habilitação, licenciamento, ou tem que ser 4 siglas, senão está incompleto. ACC, PPD, CNH e o CRLV, que é o licenciamento. Certo? Então, ou fala de duas formas. Fala primeiro, englobando tudo. Habilitação e licenciamento. Habilitação pode ser o quê? ACC, PPD e CNH. E o licenciamento, que é o CRLV. Deixar de portar os documentos de porte obrigatório é infração de que natureza? Leve. Ai, ai. Medo. Quem que vai pra prova mesmo? A gente acha que é gravíssima? É leve. É, mas... Leve e gravíssima. Mas você só esqueceu. Porte do documento é leve. É leve, falta dele. Mas se caso você recusar a entregar, aí é gravíssimo. Tá? Agora, se eu paguei tudo que precisava lá, todos os meus documentos, e não veio licenciamento, que é um documento de porte obrigatório, é porque tem o que no meu nome? Multas. O recibo não é de porte obrigatório, mas a gente tem que emitir um novo recibo em 4 casos de mudança. Quando a gente muda o quê? De residência. Residência. Categoria. O que mais? Ó, característica e residência. Quantos dias eu tenho para colocar o veículo no meu nome? 30 dias. Se eu não transferir em 30 dias, é infração de que natureza? Média. Extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Eu perguntei a assim, ó. O povo não vai ouvir, ué. Tem que responder. Desde quando? 2015. Desde 2015. Hoje em dia, isso é obrigatório para os veículos de grande porte e veículos inflamáveis, certo? Para reboque e semi-reboque, qual que é o equipamento obrigatório? Para reboque e semi-reboque. São os protetores das rodas traseiras. É esse aí mesmo. Transportar menor de 10 anos na garupa da motocicleta, infração de que natureza? Gravíssimo. E no banco dianteiro do veículo? Gravíssimo. Mas se perguntar o contrário, quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro? Quando é caminhonete. Perfeito. Qual é o tamanho da faixa de um veículo escolar? 40. No mínimo 40. Escrito o quê? Escolar. Quais são as categorias para conduzi-lo? D e E. Idade mínima?
21. Qual é o equipamento obrigatório para ele? Tacógrafo, que é um registrador de velocidade. E qual que é o curso que a gente faz? Direção defensiva para escolares. Qual é a velocidade máxima desse veículo? 80 km por hora. Quanto tempo que o condutor estrangeiro pode dirigir aqui no Brasil? Quanto tempo que o estrangeiro pode dirigir aqui no Brasil? 180 dias. Caso ele for permanecer no Brasil, ou ele vai ter que passar por um processo de habilitação, ou ele vai ter que traduzir a habilitação dele para o nosso português, desde que as leis sejam compatíveis. O deficiente físico pode habilitar? Pode. Ele passa por uma prova comum ou especializada? Como tem que ser o veículo? Adaptado. O que é PID? Permissão internacional para dirigir. Para dirigir um trator lá no meu sítio, precisa de habilitação? Não. Para dirigir lá no meu sítiozinho, não. Agora, para eu dirigir um trator em vias públicas, eu preciso da categoria B. Para trabalhar com ele, operar, aí tem que ser as categorias? Quais? C, D e E. E tem que ter um curso conforme a máquina de obra que for operar. Para transportar carga perigosa, qual a idade mínima? 21. Qual curso? Quais categorias? B, C, D ou E. Só não pode com a categoria A. Motoboy, mototáxi ou motofretista. Qual a idade mínima? Quanto tempo de categoria A? 2 anos. Qual é o curso? Muito bem. Muito bem. Quem pode nos autuar uma infração de trânsito? O agente ou a? Quem dá multa? Polícia. Então, o agente de trânsito é a polícia. O que não precisa conter naquele documento? Prontuário. Isso, prontuário. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30. Para recorrer uma multa? 30. E para ser notificado? 180. Que tipo de placa dá multa? Quais são as placas que dão multa? Regulamentação. Muito bem. Advertência por escrito. É porque eu cometi que tipo de infração? Que eles vão me aplicar advertência por escrito? Leve ou média. A multa, se eu pagar até no dia do vencimento, quanto que eu pago por ela? 80. Quanto que eu vou ter de desconto? 20. Quantos por cento é destinado ao FUNSET? 5. Para investir aonde? Na educação do trânsito. Que tipo de infração sofre fator multiplicador? Gravíssima. Pode ser multiplicada quantas vezes mais? 6, 5. De 2 a 60 vezes mais. O que multiplica? O valor dos pontos ou o valor em dinheiro? Em dinheiro. Quantos pontos tem uma infração gravíssima? 7. E grave? 5. Média? 4. Leve? 3. Quantos são as infrações? 19. A suspensão do direito de dirigir, ele é baseado em que tipo de infração? Gravíssima. 2 ou mais gravíssimas em um ano. Quantos pontos eu vou ser suspensa? 20. Uma gravíssima? 30. Nenhuma gravíssima? 40. A suspensão pela primeira vez, ela varia de um mês até um ano. Reincidente, eu posso pegar de 6 meses a 2 anos. Suspensão por crime de trânsito, posso pegar de 2 meses a 5 anos. Todo mundo que está suspenso tem que fazer qual curso? Qual é a carga horária de curso de reciclagem? 30 horas. Se eu estou suspenso do direito de dirigir, se eu pego dirigindo, qual é a penalidade que vai ser aplicada? A CNH vai ser? Cassada. Cassou minha CNH, quando que eu posso fazer um novo processo? 2 anos depois. Cassou minha PPD, quando que eu posso fazer um novo processo? Imediatamente. O que o infrator contumaz? Teimoso. Sempre comete as mesmas infrações. Retenção do veículo resolve o problema no local. Quando não puder ser sanado no local, qual é o documento que vai ser recolhido? CRLV, que é o licenciamento. Na remoção do veículo, remove de onde está e leva para o pátio. Quantos dias eu tenho para recuperar meu veículo lá no pátio do Detran? 60 dias, senão ele vai a leilão ou asta pública. Quando que
recolhe o recibo? Quando o veículo apreendido? Não, aí é o licenciamento. Quando recolhe o licenciamento? Quando é apreendido. Quando recolhe o recibo? Não recolhe, porque ele não é documento de porte obrigatório. Estacionar o veículo afastado do meio-fio de 50 centímetros a 1 metro. É infração de que natureza? É leve. A mais de 1 metro é grave. Então, até 1 metro, leve. A mais de 1 metro, grave. Ai, ai, ai. Qual é a distância que eu devo manter das esquinas? Se é um veículo de pequeno porte? 5 metros. 5. Grande porte? 10 metros. 10 metros. Não respeitou essa distância, é infração de natureza? Média. Essas infrações caem na prova. Manusear celular? Gravíssimo. Gravíssimo. Mas dirigir distraído, trocando o som do carro? Gravíssimo. É leve. Ah, não. Transbordo de carga, excesso de peso ou acima das dimensões. Dirigir alcoolizado, é infração de que natureza? Gravíssima. Vezes? 7 vezes 10. Vezes 10. A multa pesada aí, se for a primeira vez. Se eu for condenada por crime de trânsito, qual o prazo que eu tenho para entregar minha habilitação? 48 horas. Quanto tempo? 2 dias. 48 horas. Dirigir em alta velocidade é crime de trânsito? Não, mas é infração de trânsito. Se eu estou 20% a mais, até 20%, é infração de natureza? Média. De 20 a 50, grave. Acima de 50, gravíssima vezes 3. Qual é a ordem de prevalência na sinalização? Quem manda primeiro? O agente. Depois dele? Semáforo. Depois as demais sinalizações. Quais são as placas que dão multa? Placa de regulamentação. Regulamentação. São elas que estabelecem obrigação, restrição ou permissão. Qual é o formato da maioria delas? Circular. Orla vermelha. Fundo? Branco. Com os caracteres? Pretos. Exceto quais? A parada obrigatória e a preferência. Qual é a única placa octogonal que existe? Parada obrigatória. Parada obrigatória. Por que essas duas têm formato diferente das demais? Para serviços de costas, reconhecidos de costas, dos dois lados. Na placa de advertência, qual é a função dela? Advertir, chamar a atenção, alertar. Essas placas têm qual formato? Quadrado. Tá na posição de losango, mas não é. É quadrado. Quais cores? Preta e amarela. Amarelo e preto. Exceto a 26A, 26B e a 41. A 41 é a cruz de Santo André. Cruz de Santo André é o X na placa. E o X no chão, como que eu chamo? Linha férrea. Linha férrea. Placas de obras, quais são as cores? Laranja e preto. Laranja e preto. Placas educativas, qual é o formato? Retangular. Retangular. Cores? Branco e preto. Branca, preta e orla branca. Quais são as placas indicativas de distância? Quais são as cores? Verde e branca. Local? Azul e branca. Então vamos lá. Distância? Verde e branca. Local? Azul e branca. Quais são as únicas placas que podem ser agrupadas em uma só? A identificação. As de serviços. Isso. Serviços auxiliares. Plaquinhas de serviços auxiliares e atrativos turísticos a gente encontra mais aonde? Em cidade turística? Em vias urbanas ou rurais? Rurais, rodovias e estradas. Cor amarela no solo identifica uma via de mão dupla. Cor branca no solo, via de mão única. Cor vermelha no solo, ciclovia ou ciclofaixa. Cor azul no solo, deficiente físico, e o preto é contraste. Uma faixa contínua na cor amarela, o que ela proíbe? Ultrapassar. Uma faixa seccionada na cor amarela permite ultrapassar. Se a faixa de um lado é contínua, do outro é seccionada, qual das duas eu obedeço? A primeira é minha esquerda. Se eu estou diante de faixas brancas e elas são contínuas, o que eu não posso fazer? Transpor de faixa, mudar de faixa ou deslocamento lateral. Se ela for seccionada, permite fazer esse procedimento. Na MT-07, que é aquele quadriculado dentro de um cruzamento, como que chama aquilo lá? Quadriculado amarelo dentro do cruzamento.
MT-07. Área De conflito. Área de conflito. Na área de conflito, o que eu não posso fazer? Parar. Nem parar, nem estacionar. Quais são as cores do dispositivo de uso temporário? Os cones, os balizadores, os tambores. Laranja e branco. Laranja e branco. Qual é o formato dos semáforos que se comunica com os veículos? Circular. E com os pedestres? Quadradinhos. O semáforo que tem duas luzes amarelas piscando alternado, como que ele chama? Dupla atenção ou dupla advertência. Está se aproximando de uma linha férrea. Um silvo breve. Siga. Dois silvos breves. Pare. Um silvo longo. Diminua a velocidade. O condutor do veículo colocou o braço esquerdo na horizontal. Braço ou antebraço na horizontal? Vai virar para esquerda. Braço na horizontal, antebraço na vertical? Direita. Braço na horizontal, para cima e para baixo? Diminuir a parar. O agente de trânsito colocou a palma da mão virada para o lado de vocês. Qual é a ordem desse agente? Pare. Ordem de parada ou trânsito impedido em todas as direções. Se ele abrir os braços na ortogonal, quem deve parar? Frente e retaguarda do agente. Quem está na paralela pode seguir. O agente de trânsito está com o braço e o antebraço na horizontal, fazendo movimento para cima e para baixo. Qual é a ordem? Diminuir a velocidade. O agente de trânsito está com uma lanterna na mão. Quem deve parar? Para quem ele apontar ou direcionou a luz da lanterna. Qual é a cor da luz da lanterna? Vermelho. O agente fez esse movimento. Qual é a ordem? Siga. Muito bem. De que lado é feito o percurso na via? Direita. Se eu estou numa pista de várias faixas, de que lado ficam os veículos de grande porte? Direita. Pequeno porte? Esquerda. De que lado é feita a ultrapassagem? Esquerda. E a passagem? Esquerda. Quando que eu posso ultrapassar pela direita? Quando? Quando você fazer a conversão. Quando o veículo que está na minha frente sinalizar que ele vai convergir à esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela direita. Em vias urbanas ou rurais? Urbanas, aqui dentro da cidade. Lá na rodovia, aonde que eu faço a conversão à esquerda? Onde que eu aguardo? No acostamento. Numa via desprovida de acostamento, aonde que eu vou fazer um retorno? Você vai seguir em frente e até achar o retorno. Muito bem, então eu vou seguir em frente e vou achar um local apropriado, que vai ser um trevo, uma área de retorno. Quem é aconselhável andar na contramão? Ninguém? Sim, pedestre. Para ele